Olá, boa noite a todos. Vou dar um tempinho até o pessoal começar a entrar e me autorizarem aqui no Instagram a fazer o convite para Juliana. Boa noite, Sandra. Tá me escutando bem? Amanda, Mari, boa noite. Valdir, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Então tá bom. A Sandra me deu retorno aqui e disse que tá me ouvindo. É só um minutinho que eu já vou chamar a Juliana aqui. Oi, Ju. Olá, Boa tudo bem? noite, tudo bem? Tudo jóia. Que saudade de você. Então, Tá né? tudo bem, Ju? Tudo jóia mesmo. E você? Bom, tá tudo bem também, graças a Deus. Eu vou começar nossa live, vou me apresentar, falar um pouquinho da aspas, e aí depois eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar com as nossas informações de hoje, tá bom, Ju? Combinado. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele. Eu sou presidente e fundadora da Associação de Pais de Autistas aqui de São João del Rei. Hoje nós convidamos a Juliana, que é fonoaudióloga da PAI, né? A gente trouxe ela aqui como convidada para falar um pouquinho sobre a neurociência, né? A estimulação precoce. E é um assunto que é muito importante, que fala-se muito hoje em dia, e a gente trouxe a. Gente, eu não consigo chamá-la de Juliana, para mim ela é Ju. A gente trouxe a Ju para poder Ah, conversar. Juliana viu toda a formação da Aspas, viu a Aspas crescendo, né? Viu as primeiras sementinhas serem plantadas. É uma pessoa que apoia a nossa associação desde o início. É uma pessoa que ajuda a gente com informação, com divulgação, né? É realmente uma grande apoiadora que nós temos. E a importância de trazer esse assunto à tona é que a gente muito escuta, né, sobre neurociência, sobre estimulação precoce, mas muitas vezes as famílias mesmo não conseguem entender o que é isso e qual a importância disso. Então, o assunto de hoje é muito gostoso. Quem tiver pergunta, pode mandar para a gente aqui. Nós temos algumas perguntas já no nosso script aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode mandar para a gente aqui. Tem uma caixinha de pergunta, uma interrogaçãozinha do lado aqui dos comentários, pode mandar aqui ou pode mandar no chat. Às vezes aqui nos comentários eu posso acabar não vendo, mas eu vou ficando de olho aqui. Ju, se apresenta para a gente, por favor. tá jóia. Boa noite a todos. Eu sou Juliana, né? A Dani falou da Tia Ju, mas é Tia Ju para todo mundo mesmo, né, Dani? É uma delícia ver no desenvolvimento infantil, né? As crianças falarem Ju, Tia Ju, e isso fica mesmo para todo mundo, para os pais, para as crianças, e uma delícia. É, então, sou Juliana, fonoaudióloga. Eu estou aqui na live a convite da Dani. Fico muito honrada assim de participar dessa construção, né, da Aspas e quanto isso é, faz bem assim para nossa rede de apoio, né? A Dani também é parceira, assim como eu, da Pai de Tiradentes. Também é uma união bem forte entre a gente. Também
né, a nossa live vai ser, né, vai ser divulgada também pelas redes sociais da PAI, e eu também trabalho na PAI de São João del Rei e de Ritápolis, né? E a minha experiência tem sido muito em relação à educação infantil, né? Ao crescimento e desenvolvimento infantil, então isso faz muita diferença na minha experiência e na minha formação, né? Além da formação tradicional, né, de fonoaudiologia, eu tenho especialização em reorganização neurofuncional, né, que tem tudo a ver com o conhecimento da neurociência, e atualmente eu faço a pós-graduação em fonoaudiologia no TEA, né, no transtorno do espectro do autismo, para contribuir ainda mais com os pacientes que eu acompanho. Isso é fundamental, né, Ju? Eu sempre falo que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa saber, né? Quanto mais estuda, mais a gente quer saber, mais a gente precisa saber. Acho que a formação é o que nos dá bagagem, né, para a gente fazer um trabalho bacana e consciente, principalmente. Com certeza, Ju, entusiasma, né? Entusiasma muito a nossa prática, né? muito Bastante. mesmo. Ju, então, já que nosso assunto é neurociência, né, e estimulação precoce, fala pra gente o que é isso, o que é neurociência, o que é estimulação precoce, para que a gente possa dar, né, andamento no restante das perguntas, mas que a gente faça isso de forma clara para que todo mundo consiga entender. Com certeza. Primeiro a gente falou sobre neurociência, né? Que é uma ciência que estuda o sistema nervoso central, né? Então, tudo que é do contexto neurológico é a base da neurociência. E o sistema nervoso central é quem comanda a nossa função de vida, né? Tudo que a gente faz no nosso organismo, tudo que a gente consegue executar, tudo que a gente consegue sentir, é graças ao sistema nervoso. Então, a neurociência contribui bastante para o conhecimento, né, do funcionamento do nosso organismo. Então, ela fala sobre a organização do sistema nervoso, sobre a anatomia, sobre a fisiologia, né, como tudo isso funciona e como a gente pode ampliar, né, os recursos da estimulação através do conhecimento da neurociência. Não é muito antigo, né, os novos conceitos da neurociência. O boom realmente desse estudo aconteceu na década de 90, né? Então, os microscópios eles se tornaram mais potentes, os estudos foram sendo possíveis, né? E aí a gente consegue ter uma abrangência maior do conhecimento através desses estudos, né? A ressonância nuclear magnética, a ressonância funcional, a tomografia foram muito abrangentes e muito estudadas nessa década de 90. Então, a partir disso, a gente tem tido muito conhecimento a respeito da neurociência, e é muito importante isso tudo para embasar a nossa prática, o nosso conhecimento, as orientações que a gente oferece. Muito importante. E a estimulação precoce, o que é isso? Isso. Então, primeiro a gente pode falar o que é estimular, né? Eu já escutei várias vezes, né, as pessoas que me procuram dizendo, eu sei que tenho que estimular, mas o que é isso? Né? O que eu tenho que fazer? Né? O que significa estimular? Né? Então, a estimulação é a gente dar oportunidade, né, para a busca de interesse, para a gente poder instigar a criança, né, que é o caso que a gente está dizendo, instigar e incentivar no desenvolvimento que a gente quer explorar, né? Então, por exemplo, se a criança recebe uma caixa e ela fica com a caixa próxima a ela sem iniciativa, a gente vai encorajar, criar essa iniciativa para que a criança busque esse estímulo, né? Então, a gente pode demonstrar que é interessante, encorajar que ela vá buscar, encorajar que ela tenha essa sensação sensorial que é tão importante no desenvolvimento infantil. Então, estimular é a gente dar essa potencialidade, né? Dar essa oportunidade para as crianças buscarem estímulos novos e novos conhecimentos. Quando a gente teve o treinamento dos professores de educação física, eu fiz uns estudos para poder montar, né, o treinamento deles, e uma das coisas que me chamou a atenção, Ju, foi com relação a as crianças que tinham diagnóstico de alguma deficiência ou que tinham alguma dificuldade, elas eram menos expostas a situações que normalmente qualquer outra criança é exposto. Então, por exemplo, de ir ao parquinho, né?
E isso acabava limitando ainda mais a aquisição de habilidades daquela criança. E isso me chamou muita atenção, porque realmente, quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa diferente no desenvolvimento, a nossa primeira reação é fechar, né? E tirar aquela criança, porque às vezes ele entra em crise, ou porque às vezes sofre de discriminação, e a primeira reação que a família tem é de proteção, e essa proteção acaba impossibilitando de que ele adquira novas experiências, né? E isso me chamou muita atenção. E aí eu começo com a nossa primeira pergunta, né? O que é o desenvolvimento infantil? Como é que ele acontece? O que acontece com o desenvolvimento infantil? Então, dentro do desenvolvimento infantil, a gente tem que levar em consideração duas principais coisas, né? Os dois pilares, né? Que é a condição inata do desenvolvimento, né? Como foi a concepção dessa criança, como ela traz esse organismo para o ambiente, né? Como ela vai se desenvolver a respeito da condição inata que ela tem. Né? E a partir disso, né? A criança nasceu, está começando a se desenvolver, mas o estímulo do ambiente é fundamental. Então, a gente precisa, com certeza, desses dois pilares principais dentro do desenvolvimento, que é a condição inata própria da criança, né? Própria do indivíduo, e o estímulo do ambiente. Sem uma coisa e sem a outra, não, vai ficar sempre uma carência, né? Se a criança tem uma condição inata boa, mas não tem estímulo adequado, ela não vai conseguir se desenvolver bem. Né? Mas se ela tem uma condição inata com alguma alteração, alguma malformação e consegue o estímulo, ela consegue se desenvolver, mas talvez de uma forma atípica também, né? Uma forma diferente. Então, um complementa o outro. Se a gente tiver esse conhecimento, né, que a condição inata e os estímulos que o ambiente oferece são fundamentais, a gente tem uma situação mais otimizada, né? Uma situação melhor para o desenvolvimento infantil. Isso é muito importante, é um conhecimento assim básico e que a gente tendo em mente, a gente consegue cumprir os determinados passos, né, que a criança tem a cumprir. E aí, dentro dessas, né, das coisas que a gente traz do dia a dia, a gente ouve muito, principalmente as famílias que começam a buscar um diagnóstico, né, que percebem que tem alguma coisa errada, alguma coisa errada não, alguma coisa que chama atenção, né? Nem sempre é errado, mas quando alguma coisa começa a ficar um pouco diferente do que a gente tem dentro do desenvolvimento, a gente escuta muito o termo cada criança tem o seu tempo, né? E o seu ritmo de desenvolvimento. Isso é verdade, Ju? Cada criança tem seu tempo? A gente tem que tomar muito cuidado com essa frase, né? A gente acaba ficando numa situação muito confortável de imaginar que cada criança tem seu tempo e que a gente pode aguardar. Mas a gente acaba perdendo, às vezes, tempo muito precioso do início da infância, né? Que é fundamental para o cérebro estar em construção. Né? Então, apesar da gente saber que realmente a gente tem um padrão dentro do desenvolvimento, né? A gente, por exemplo, espera que uma criança ande por volta de 1 ano e 3 meses. E a partir disso ela inicia a comunicação verbal, começar a falar as primeiras palavras. Mas a gente tem um tempo para mais e um tempo para menos. Né? A gente tem um padrão e a gente pode ter crianças que antecedem a isso e outras que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda entra dentro da normalidade. Porém, se isso começa a extrapolar demais, a gente tem que ter um olhar e acender uma luzinha de preocupação, né? E também, Dani, é muito comum a gente escutar assim, o pai dele também foi assim, foi falar com 3 anos de idade. Então, a família acaba entrando num senso comum de achar que isso é normal. Tudo bem, né? E aí, que pode superar da mesma forma que o pai superou, por exemplo, né? Mas a gente traz eu sempre trago essa reflexão que o que acontece na família, às vezes, não é o padrão, às vezes não é o normal, né? E acaba entrando muito na condição genética, né? Que a gente falou da condição inata, né? Então pode acontecer que a criança pareça, né, dentro do quadro de desenvolvimento com algum familiar, mas que isso não seja típico. Isso com certeza pode ser uma condição genética mesmo. Né? E quando a gente pensa no autismo, a gente também tem um termo que a gente conhece que é o fenótipo ampliado, né? Que às vezes acontece, o pai tinha algumas características,
né? Eu estou falando pai como exemplo, mas pode ser qualquer pessoa da família, né? Tem alguma característica, e aí na geração, né, do filho, isso se ampliou, né? Então, o fenótipo manifestado no pai pode se ampliar na geração do filho, então, e trazer um possível diagnóstico mesmo de TEA. Né? Uhum. Então, a gente sabendo dessas informações e cuidando desde o comecinho, né, do início do desenvolvimento, a gente tem chance não de curar, né? A reabilitação não é um efeito de cura, mas de Sim. trazer qualidade de vida mesmo, né? É, De trazer um bem. é, a gente, a gente ouve muito isso, né, de o pai era assim, o irmão mais velho também é assim, né? E a gente tem que ter essa atenção dentro né, das intervenções, dos diagnósticos precoces, nessas questões também, porque muitas vezes acaba passando o diagnóstico de um e o outro fica sem, né? Fica sem o diagnóstico. Uhum, Porque, com como certeza. normalmente, né, alguns autistas com um nível mais leve acabam suprindo etapas, principalmente Uhum. ontem, né, com a doutora na live da doutora Juliane, e aí eles acabam sem diagnóstico e só fecha o diagnóstico de um deles porque tem alguma comorbidade associada que acaba agravando o quadro, né? Uhum. Ju, conta pra gente o que que é intervenção precoce no neurodesenvolvimento. Como é que isso funciona? O que que é isso? Onde que entra essa estimulação precoce, né? E por que que ela precisa acontecer? Uhum. Então, a gente já falou um pouco da estimulação, né, que é o encorajamento, né, da busca de algumas habilidades que a gente deseja instalar, né, quer seja no desempenho sensorial, motor, de fala, de comportamento, né, então a gente pode estimular em diversos âmbitos do desenvolvimento, em diversas etapas do desenvolvimento, né, e precocemente, no sentido de intervir cada vez mais cedo, né, e isso tem sido muito bacana, sabe? A gente tem visto o quão cedo os pacientes têm sido encaminhados ao nosso serviço, como a gente tem buscado isso. A gente tem passado uma experiência na parte de São João del Rei, que a equipe que eu trabalho, a gente estava numa faixa etária até 4 anos, Uhum. e está sendo boom de procura desse serviço. Né? A gente estava com um número extrapolando o nosso potencial humano, né, de atendimento, Imagino. e a gente precisou fazer um remanejamento dessa faixa etária, porque os pequenininhos estão chegando cada vez mais cedo, né? E isso é maravilhoso, maravilhoso. A gente sempre se emociona com isso. O quanto a gente queria que isso acontecesse, né? Uns anos atrás, né? O quanto a gente ficou pensando, nossa, se tivesse visto antes, isso poderia ser diferente. E realmente isso tem acontecido. Então é maravilhoso ver que essa intervenção precoce tem acontecido, as pessoas têm ficado mais atentas e mais alertas a isso. Né? Antigamente a gente escutava muito falar sobre aquela pergunta que você fez de cada criança tem seu tempo, né? Às vezes muitas pessoas chegavam tardiamente porque escutavam isso até de pediatra, né? Mas isso tem mudado muito, os pediatras têm caminhado cada vez mais e isso tem sido muito, muito importante, né? Então, intervir precocemente é não deixar uma possível deficiência ser instalada, né? Porque a gente pode prevenir, inclusive, deficiências funcionais, né? Às vezes é uma deficiência intelectual funcional, por conta de falta de estímulo. Então, se a gente busca essa estimulação desde o início, a gente facilita muita coisa lá na frente, né? Por exemplo, em relação à linguagem, muitos distúrbios articulatórios, fonológicos, se não tratados, vão provocar um distúrbio de aprendizagem lá na frente. Então, se a gente não cuidar o quanto antes, esses problemas vão virando uma bola de neve, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil. Eu costumo explicar, né, lá na associação, que o cérebro da gente é como o corpo da gente. Que se ele não trabalha para que isso aconteça, né, para que esse desenvolvimento aconteça, é igual ao nosso corpo. A gente tende a atrofiar. E ainda existe a poda neural que acontece com os meninos, né, os pequenos. Então, são partes do desenvolvimento que pode se, né, trabalhar muito para que essa poda seja uma boa poda que gere frutos, Uhum. né, e não que essa poda atrapalhe o desenvolvimento. Isso mesmo, faz muita diferença. Faz muita diferença. Quem dera se a gente conseguisse pegar todos os bebezinhos que dá um sinalzinho de alerta, né, e Uhum. conseguisse trabalhar. Nós teríamos uma saúde de muito mais qualidade, porque não ia precisar de intervenção tardia, né?
É o serviço que o governo do estado, a gente às vezes fala tão mal de políticas públicas, né, do serviço público, mas o governo do estado tem o projeto PIP instalado na Pai de São João del Rei, que eu participo, que eu acho muito bacana, né? Qualquer criança que tenha critério de risco para o desenvolvimento, ela é trazida para o serviço de reabilitação no sentido de precaução, né? Da gente ter essa precaução dos cuidados e a gente consegue modificar muitas coisas no desenvolvimento infantil. A gente tem depoimentos lindos lá. É verdade. Já tem uma colocação aqui. É a Sandra. Opa, peraí que eu cliquei aqui. Fui procurar fono para o meu menino aos 2 anos e 7 meses. Demorei porque o tio dele foi falar aos 4 anos de idade. É sempre assim, né? Eu me lembro do Pedro também. Assim, apesar do diagnóstico do Pedro ter sido muito cedo, eu me lembro dos comentários ao longo, né, do desenvolvimento dele. Ah, mas um tio meu mesmo falava, eu brincava assim, deitado no chão, né, com características que a gente acaba tentando, né, buscar informações, mas quando você vai ver, né, o Pedro teve diagnóstico precoce porque ele tinha outra comorbidade associada, mas a maioria das famílias acaba ficando nessa, né, de esperar o tempo, de verdade. Ju, a gente já falou, né, o que que é o estimular. O que que é isso? Como é? Nós falamos esse não, né? Nós falamos da criação, de despertar o interesse, mas eu queria falar mais uma coisa sobre a intervenção precoce, que foi o último assunto, né? Quando a gente fala sobre intervenção precoce, além da própria reabilitação, a gente tem a precaução, como eu disse anteriormente, eu queria reforçar isso. A gente tem que ter a precaução, né, de prevenir essas deficiências. Então, intervir não é só quando está uma patologia instalada, uma patologia instalada, é da gente evitar que esses agravos aconteçam. Então, além a intervenção precoce, além de reabilitar, ela tem essa promoção da precaução mesmo, né, de instalação de deficiência, que é muito importante. Existem projetos, né, Ju, que já trazem os irmãos de autistas como grupo de risco, né? Então, nasce o irmão de autista, ele já entra para observação, para que se tiver algum atraso no desenvolvimento, ele já entra para os projetos de estimulação infantil. E isso seria, assim, né, um projeto muito bacana para a gente instalar na Aspas, porque a gente, mais uma vez, né, a gente desafoga a saúde lá na frente, e a gente dá a possibilidade de qualidade de vida e de ter um prognóstico muito bom para os meninos, né? Tem um monte de elogio. Delícia. Dani, mas no consultório é muito comum essa prática mesmo. As próprias famílias buscam, assim que nasce outra criança de irmãos com autismo, buscam avaliações, né, específicas de desenvolvimento para estar tendo esse cuidado. Muito bacana. E a gente acaba participando do crescimento, né, dos irmãos, da família toda. A Eliane está falando aqui, meu neto tem 3 anos e está esperando fono. Ele não come quase nada de comida. Talvez uma seletividade também alimentar, né? A Amanda está falando, tem uma idade máxima para a intervenção ser considerada precoce? Na verdade, a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu vou adiantar algumas coisas. Você falou sobre a poda neural, né? Que é um recurso da neurociência inovador dentro do desenvolvimento, mas para responder essa pergunta, eu queria dizer sobre as janelas de oportunidade, né? Que é um embasamento muito importante da neurociência. Então, dentro do desenvolvimento, a gente tem algumas janelas de oportunidade que são de uma forma bem simples, assim, como o cérebro nascesse com algumas páginas em branco. E à medida que o estímulo vai acontecendo, vão sendo preenchidas esses espaços com a aprendizagem. Então, as janelas de oportunidade, para cada habilidade, existe um tempo padrão, sabe? Por exemplo, em relação à linguagem, a gente tem por volta de 10 meses até 8 anos de idade. É o tempo crucial para qualquer ser humano, qualquer criança desenvolver a comunicação verbal. Outro exemplo em relação ao controle emocional. Né? Na infância, o controle emocional é mais otimizado e a criança consegue desenvolver melhor por volta de 1 ano a 3 anos de idade. Olha que período curto e tão importante, numa época que a criança
promove muitas birras, né? Faz muitas mães. Então, se esse controle emocional não é trazido no sentido de limite, né? No sentido próprio da educação, a gente traz uma problemática grande aí para o desenvolvimento. Então, por exemplo, outro exemplo é a música, né? A habilidade de música dentro das janelas de oportunidade acontece de 4 anos a 12 anos. Então, então não dá para responder assim, o que que é precoce? Depende da habilidade. A gente depende, né, de qual habilidade você quer desenvolver para que esse tempo seja respeitado e seja usado, né? Verdade. E é tão importante, né, Ju? Quando a gente começa a realmente entender essas janelas de oportunidade, qual é o desenvolvimento daquela faixa etária, o quanto isso facilita, né, o trabalho, porque é uma um processo muito rico para aquele menino estar recebendo naquele momento. Eu me lembro que quando o Pedro começou, né, a fazer estimulação precoce, o médico ainda falou assim na época: não importa com que idade ele vai passar, o importante é que ele passe, ou seja, é Uhum. necessário que ele cumpra essas etapas. Mas a gente pode fazer isso precocemente, né? Sabendo qual é a etapa do desenvolvimento, né? Qual etapa do desenvolvimento que ele está, o que ele tem que ganhar naquela faixa etária. Olha ó, a Uhum. quantidade de riqueza, na riqueza de habilidades que ele vai levar para a vida dele, Uhum. né? E às vezes as pessoas não precisam procurar logo o serviço de reabilitação. Na puericultura do desenvolvimento que o pediatra faz, né, a puericultura tradicional, é falado sobre o desenvolvimento, né, acompanhado os marcos do desenvolvimento. E na carteira de vacinação, né, a caderneta de vacinação, tem tudo isso muito bem explicado. Então, é uma coisa acessível a todas as pessoas, né? Então, é só ficar de olho mesmo e cuidar para que isso aconteça tudo direitinho mesmo, que é o É, melhor para a eu criança. acho que quando a gente divulga essa informação, né, Ju, quando a gente, né, bate nessa tecla, pessoal, acompanha a caderneta de vacinação. Você leva a informação, aí a mãe fala: Ó, você pode preencher a caderneta, porque isso deveria partir do médico, mas se ele não estiver partindo, a família está atenta de que aquilo ali é muito importante, que aquilo ali precisa ser preenchido, para que eles mesmos possam ver, né, se tem alguma coisa errada. E a gente escutou É. uma palestra uma vez lá no Unipitã com a doutora Fabrícia. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre a caderneta de vacinação e a importância que ela tem para que o próprio médico identifique isso, né? O próprio pediatra identifique: opa, tem um atraso no desenvolvimento aqui. E muitas vezes, Uhum, por exemplo, a do meu filho não é preenchida, uhum. Não né? era E uma prática, não era uma prática de um tempo para cá tem sido mais constante essa prática. sim. Isso mesmo. Ju, tem uma questão aqui da Raíssa, mas é sobre o método Padovan, mas depois a gente volta nele. Vou dar continuidade e aí qualquer coisa a gente volta nele. Tá Viu, bom. Raíssa? A gente volta aqui. Se eu esquecer, você me lembra de novo, mas é só para a gente não perder o fio da meada aqui. Eu lembrei de uma coisa também, Dani, quando você fala sobre habilidade, sobre desenvolvimento, que no desenvolvimento infantil, a gente sabe mais ou menos o que está programado, né? Quando um bebezinho nasce, você sabe que ele vai controlar o pescoço, depois ele controla o tronco, rola, engatinha, anda, tal. Então, uma habilidade sobrepõe a outra, né? Se a gente tem uma Uhum. criança que está com 1 ano e meio e não está andando, por exemplo, vai ocasionar provavelmente um atraso na comunicação também, um atraso de linguagem. Porque ela Uhum. está com a defasagem motora que antecede ao desenvolvimento de linguagem. Então, isso tudo a gente tem que respeitar, né? Respeitar o desenvolvimento natural do ser humano mesmo. Cristi Nutri está falando aqui. Criança seletiva tem que procurar nutricionista desde cedo, né, Tia Ju? Pois a Ah, alimentação também faz parte do desenvolvimento. com certeza. É uma questão muito importante. A Cris está fazendo pós, ela é nutricionista, está fazendo pós nessa área, né? Então, esse conhecimento é fundamental. Eu queria dizer uma coisa muito importante sobre a nutrição, né? Uhum. A gente tem alguns casos, por exemplo, de vulnerabilidade, né? Alguns casos de desnutrição. Então, isso faz muita diferença no sistema nervoso, né? As células glia,
que dão sustentação e que nutrem o sistema nervoso, as células do sistema nervoso, elas têm que estar íntegras e em bom estado, assim, né, de nutrição, para dar uma condição do cérebro funcionar bem, dos neurônios estarem bem. Então, se essa questão nutricional, a seletividade alimentar for muito grave, né, a gente acaba piorando a condição dentro do Verdade. autismo. É muito sério. A Sandra está falando aqui, a Ju é uma excelente profissional, faz parte da minha história e do meu filho, pois a avaliação do meu filho foi feita, ela veio me falar de autismo e assim o autismo entrou em nossa vida. É um monte que em breve termina a capacitação de TEA, a Cris também falou. A Ju também faz parte da minha vida. Ah, que lindo. Adoro isso. Vamos lá, Ju. Número 5 é uma questão que a gente colocou aqui. Atraso no desenvolvimento é mais leve que o autismo? Como é que isso, que está ligado uma coisa na outra? Só o atraso no desenvolvimento já é autismo? O autismo é mais grave do que o atraso no desenvolvimento? As crianças autistas necessariamente têm atraso no desenvolvimento? Vamos lá. Em relação ao atraso, né? É muito comum a gente começar dentro da avaliação falar sobre de não ter diagnóstico mesmo, porque ninguém da área da reabilitação oferece diagnóstico específico, né? Fala da sua área de distúrbios da Sim. comunicação, distúrbio fonológico, e tal, mas distúrbio, né, clínico de forma nenhuma. Então, a gente pode sugerir, né, algumas características, relatando até, né, para encaminhamento médico sendo sugestivo de diagnóstico de TEA, por exemplo, mas Muitíssimo por sinal, né, Ju? o quê? É importantíssimo, por sinal, que a equipe multidisciplinar leve esses conteúdos para o psiquiatra, psiquiatra infantil, neuropediatra, né? Com certeza. Então, a gente considera, né, se tá fora do padrão na avaliação, a gente usa os instrumentos, e está fora do padrão, a gente considera atraso em alguma das habilidades, né? Quer seja motora, de linguagem, qualquer profissão, né, que esteja envolvida nessa avaliação. Mas a gente tem que pensar que atraso não é a mesma coisa que ausência de problema. Né? Uhum. Então, não significa que não tem problema nenhum, não tem diagnóstico, não tem problema. Ah, só um atraso. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas banalizam, né, esse ADN, né, ADNPM, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, de achar que ela está só um pouco atrasada. Mas, na verdade, quando a gente começa a falar de atraso, a gente tem que começar, uma luzinha que se acende, né? Uma luzinha de preocupação que a gente tem que ficar de olho para que a gente possa se precaver dos estímulos, promover a reabilitação, né? Então, estar atrasado não significa ausência de problema e não significa que não é quase nada, e nem que é leve, né? Uhum. Porque no autismo, por exemplo, a gente pode iniciar, né, as avaliações constatando o atraso na fala, por exemplo, na linguagem, né? E depois, com o acompanhamento, a gente consegue construir melhor isso até chegar num possível diagnóstico, né? Mas pode ser o ponto inicial, né? Falar desse atraso e com o tempo construir, se for o caso de algum diagnóstico realmente. A gente vê muito essa, né, algumas famílias um pouco perdidas, assim, com isso, né? O atraso no desenvolvimento, mas quem vai levar a informação, né, para eu passar para o médico, como é que isso funciona? Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar desses atrasos do desenvolvimento, de buscar ajuda, né, especializada para poder ver que atraso é esse, para que sinalize que tipo de atraso é esse, e aí levar toda essa informação, né, desse atraso no desenvolvimento para o médico para que feche o diagnóstico, né, Ju? Eu fico aqui pensando, toda live eu fico aqui, minha cabeça fica martelando uma forma da gente conseguir, né? Acho que uma das formas é essa, levando conhecimento para as pessoas, e quanto mais pessoas ouvirem isso, a gente conseguir pegar esses meninos bem cedinho e os diagnósticos serem cada vez mais assertivos também, né, Ju? Importantíssimo. E aí vem uma questão muito interessante agora, e acho que faz bem parte do que a gente está vivendo, principalmente nesse meio dessa pandemia, que eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre isso, Ju. O que é ambiente tóxico?
falado no desenvolvimento infantil. O que que é isso, Ju? Então, tem uma diferença entre ambiente tóxico e estresse tóxico, né? Tá. Tem algumas crianças que nascem num ambiente com estresse tóxico que é muito complexo, né? Dentro da formação e da própria constituição do desenvolvimento. Então, estresse tóxico entra, por exemplo, situações de negligência, de abandono, de desnutrição, de violência doméstica, né? E isso acaba promovendo uma gravidade tão grande dentro do desenvolvimento que modifica, inclusive, as informações hereditárias. É modificado até no DNA todas essas condições de estresse tóxico e pode ser repassado de geração a geração, né? Uhum. Tamanha problemática que isso traz no desenvolvimento. Mas a gente escuta também falar sobre ambiente tóxico, que é um pouco mais leve do que o próprio estresse tóxico, né? Mas que também atrapalha bastante o desenvolvimento, né? Tudo que é tóxico a gente já sobrepõe que é ruim, né? Que é algo que não é bacana, né? Então, ambiente tóxico pode ser, por exemplo, ambiente hipoestimulante, né? Que estimula pouco e que não acaba promovendo essa dificuldade funcional do ambiente mesmo, né? As crianças que têm uma estimulação bem empobrecida vai crescer nesse ambiente tóxico. E também casos de superproteção, né? Que é tão ruim quanto a hipoestimulação. É. Né? Acaba limitando muito o desenvolvimento da mesma forma que a hipoestimulação. Então, estimular pouco ou estimular de uma forma errada com a superproteção, a gente acaba limitando muito e criando esse ambiente tóxico para o desenvolvimento infantil. Né? Então, a superproteção acaba limitando toda essa estimulação que a gente fala, de incentivar, de estimular, de provocar o ânimo para a busca, para a curiosidade, para o incentivo, tudo isso acaba sendo limitado na superproteção. Né? Então, a gente tentando cuidar dessas oportunidades que a gente oferece às crianças é o mais importante mesmo. A gente vai ter um cenário aí bem. Ontem também estava conversando sobre isso. A gente vai ter um cenário bem caótico, né, Ju? Os bebês da pandemia, né? E uma Uhum. mistura de diagnóstico e de desenvolvimento, o que que é desenvolvimento, o que que é atraso no desenvolvimento, né? Uhum. O que são realmente autismo, né? Enfim, a gente vai ter, acho que a gente vai ter uma busca muito grande, né? E tomara que a gente consiga suprir esse desenvolvimento das crianças durante esses 2 anos que a gente está aí meio preso, meio não, né? Preso Uhum. dentro de casa É e eles estão verdade. sendo tolhidos né, de ir para a escola, de ir para a creche e de fazer parte Com desses certeza. ambientes que muitas vezes são os ambientes tóxicos, onde eles saem dos ambientes tóxicos, né, Ju? Uhum. Com certeza. E isso, você falou dos bebês no começo, mas depois você completou em relação à escola, né? A falta dessa oportunidade de interação que a escola promove, a gente percebe que não tem ambiente que substitua. Não, não tem ambiente que substitua. E isso para crianças na educação infantil, por exemplo, é um rombo mesmo, né? A gente já tem estudos com neuropediatra dizendo sobre a gravidade que isso está provocando no desenvolvimento dessa faixa etária, né, da educação infantil, porque criança aprende muito com outras crianças, né? A gente ainda tem que falar mais sobre a neurociência, né? Mas a oportunidade dos neurônios espelho, né? Que promove a imitação e a criança aprende muito por imitação, é fundamental. A criança aprende muito mais com criança. Né? É Então, verdade. a mãe pode tentar promover isso, os avós, quem cuida, mas o convívio com crianças, né, que a gente fala entre pares, né, crianças da mesma faixa etária, faz total diferença. É Total verdade. diferença. Então, atualmente a gente tem tentado assim. Você tem alguma pessoa do seu convívio que você tenha segurança de proporcionar interação, pessoas próximas que você consegue ter segurança de encontrar para que a criança Prevenir brinque? a interação, né? É, isso mesmo. É bem complexo mesmo. E aí, Ju, falando sobre, né, esse contexto todo, como que acontece essa aprendizagem, aprendizagem no geral, né? Como é que ela acontece na cabecinha das nossas crianças?
Então, com o avanço da neurociência, então atualmente é dito o seguinte: a criança precisa de estímulo, conforme a gente disse, né? Mas não existe hoje em dia o discurso de que a criança não aprende. Não existe isso, né? Então, o que a gente tem que se adequar é que a aprendizagem pode ocorrer em estilos diferentes, né? Então, e tem estilos de aprendizagem diferentes. E a gente Uhum. tem que promover de acordo com a necessidade de cada criança, se tem diagnóstico ou sem diagnóstico também, tem crianças que são típicas, né, e que acabam precisando de um direcionamento diferenciado, né, dentro da aprendizagem, porque tem talvez uma facilidade na aprendizagem sinestésica, com mais experiência em movimento, outras uma aprendizagem mais visual, outra mais auditiva, então a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Para quem trabalha com a reabilitação e com a educação e para os pais também, que todo indivíduo aprende a vida inteira, né? A neuroplasticidade, que é um estudo também da neurociência, fala sobre a capacidade do cérebro de ser moldado, né? De ser modificado de acordo com os estímulos. E isso não acontece só na infância. A Sim. neuroplasticidade acontece a vida inteira, né? A gente tem condição de aprender a vida inteira. Então, a gente tem que ter esse conceito bem definido para a gente poder promover esses estímulos e buscar os estilos de aprendizagem mais adequados para cada criança, né? É isso aí. Ô, Ju, quais são as principais contribuições da neurociência no desenvolvimento infantil? Então, vamos para a parte teórica que nos ajuda na prática, né? Então, a gente já falou alguma coisa sobre, acabei de falar sobre a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do cérebro de se transformar. Então, ele é modulado, mesmo após uma lesão cerebral, por exemplo, outras partes do cérebro elas são dispostas a executar uma mesma ação à medida que o estímulo vai sendo oferecido. Uhum. Então, o tempo todo isso acontece, é muito importante a gente ter esse conhecimento, que apesar de ter passado as janelas de oportunidade, que também a gente já falou, não significa que a gente não vai aprender. Se eu quiser aprender espanhol, que eu não aprendi quando criança, eu posso aprender? Posso, mas eu vou precisar de muito mais esforço do que uma criança que tem uma condição de plasticidade melhor dentro das janelas de oportunidade, né? Uhum. Então, a gente sempre consegue aprender. Dependendo da idade, é claro, com mais esforço do que menos. Pessoas mais velhas, por exemplo, com dificuldade de uso da tecnologia, né? Atualmente, muitas se empenharam, principalmente em relação à motivação, né? De ver os familiares, de conversar com outras pessoas, e se viraram nas redes sociais aí para poder entrar nesse mundo digital, né? Sim. Então, acaba tendo um pouquinho mais de esforço, mas acaba conseguindo. Então, a neuroplasticidade acontece a vida inteira e a gente tem que dar essa oportunidade o tempo todo a ela, né? A gente também falou um pouquinho sobre a janela de oportunidade, eu dei alguns exemplos, né, dessa constituição. Então, essas janelas, elas estão abertas para a aprendizagem, né? Então, estimular, os estímulos entrando né, no sistema nervoso vai fazer muita diferença para que essa aprendizagem aconteça, né? Então, é um outro conhecimento muito importante da neurociência, né, além da neuroplasticidade, as janelas de oportunidade. Quando eu falei das crianças brincarem juntas, estarem juntas, eu falei sobre os neurônios espelho, né? Uhum. São neurônios fundamentais que promovem essa ação de imitação, né? Então, quando eu passo orientação, falo com família sobre desenvolvimento da linguagem, a criança imita, né? E a gente tem que incentivar essa imitação o tempo todo, porque é assim que a criança aprende, né? Ou quer seja é, linguagem, motor, coordenação, que a gente puder fazer para que essa imitação ocorra, é muito importante. Um exemplo muito básico do neurônio espelho é em relação ao bocejo, né? Quando alguém vê alguém bocejando, imediatamente dá vontade. Não tem nada a ver com sono, né? É, Acaba sendo automático mesmo a vontade de bocejar frente a essa imitação mesmo. Então, é uma habilidade que a gente tem que explorar, né? A gente tem que explorar. Eu já escutei algumas vezes, ele não, como você disse também, ele não responde, não. Então eu nem converso com a criança, nem converso com meu filho.
né? Acaba minimizando as oportunidades de estimulação no momento que ele mais precisa, no momento que é mais necessário, né? Então, a gente tem que trazer essas informações para facilitar isso. É verdade, Ju. Ó, o Altair está falando aqui que ele, como professor, afirma: aprende sim, todo mundo aprende. Todo Isso mundo mesmo, aprende. isso mesmo. E uma questão que apareceu também para a gente aqui foi uma mãe falando que quando tenta estimular a fala do filho, ele fica muito nervoso e impaciente. E qual é a melhor maneira, então, das famílias começarem a Assim, é porque eu acho que é assim, Ju, como mãe, isso que você acabou de falar é uma coisa que eu sempre me policiei durante a minha vida inteira. Como o Pedro não verbalizava, não era oralizado, né? Assim, de chegar e falar para mim alguma coisa e conversar e ter uma troca, um diálogo ali, muitas vezes eu me pegava em silêncio durante muito tempo. E aí, quando eu Uhum. percebi, eu falava, poxa vida, né? Não estou conversando com meu filho, ele está aqui. Isso aconteceu por várias vezes. Então, existe sim essa dificuldade, né? Porque nós somos pessoas oralizadas, e aí, se a pessoa está conversando, conversa igual a Helena entra aqui, né? Me chama, Maria Clara me chama, mas e o Pedro não me chamava. Então, já existe essa barreira que a gente precisa interromper e que a gente precisa entender que aquela criança pode não estar naquele momento oralizando, mas que ela entende tudo que está acontecendo. Então, dessa necessidade da gente compreender que aquele menino entende o contexto, né? Entende o que está acontecendo e que a gente precisa sim verbalizar com ele, e ao mesmo tempo, como a gente estimula essa fala, se muitas vezes, quando a gente vai estimular, acontece essa questão, né? De ficar muito nervoso, de ficar impaciente, porque a gente fica tentando, às vezes, né? O que é isso? Né? A forma é Uhum. tentar buscar daquela criança a informação, não é forçar, né? Mas motivar, que é o estímulo, que é o que você falou, Isso mesmo. motivar essa criança a falar. Então, assim, o que você pode trazer para os pais, né, para a família, para os cuidadores dessa criança, de como fazer essa estimulação, como fazer isso acontecer em coisas que são do dia a dia, porque isso inclui o menino dentro da própria família, né, Ju? Com certeza, isso é o tempo todo, né? É muito importante a gente pensar assim. Apesar da criança não verbalizar, ela se comunica, né? É praticamente impossível a ausência da comunicação, né? Então, mesmo a criança não tendo um repertório verbal, não conseguindo falar, ela se comunica. Então, a partir disso, a gente tem que buscar oportunidades para estimular, para incentivar essa comunicação. Mas é claro que isso tudo tem que ser muito ponderado. A gente não quer instalar, por exemplo, os comportamentos de agressividade, comportamento, né, de rebeldia, que é comum de acontecer. Né? Crianças que não falam, geralmente são crianças mais agitadas, mais agressivas, pela falta da comunicação verbal. Né? Mas a comunicação existe, então a gente tem que buscar sempre um gancho de comunicação, quer seja corporal, visual, né? Ou de gesto mesmo. Né? Tem criança que faz papá, faz assim com a mão, né? Ou então aponta para o filtro. De qualquer forma, alguma comunicação a criança vai estar manifestando. Então a gente tem que ponderar para que não chegue também no nível de estresse essa estimulação, que não é o que a gente espera. Né? Então, Uhum, a gente vai oferecendo algumas dicas e alguns caminhos que podem facilitar a comunicação. Se a criança uhum, não consegue falar imediatamente, a gente pode, a princípio, dar opções a ela. Por exemplo, se ela aponta para a pia, você quer água ou suco? Né? E a gente espera que os neurônios espelhos ajam para que ela tenha algum potencial de imitação. Né? Ou se uhum, ela falar ou então uco, né? A gente vai reforçar, porque a motivação para a gente aprender é fundamental. Né? uhum. Então, a gente não vai aprender a falar uma coisa, por exemplo, se tem lá um leite e a criança não gosta de leite, provavelmente ela vai demorar mais para falar leite do que para pedir água ou suco. Né? Uhum, Então, a gente tem que pensar que a gente vai insistir na estimulação em coisas que são muito motivadoras. Né? A gente tem uhum, que buscar o que a criança gosta muito, brinquedos favoritos, alimentos favoritos, passeios ou livros. Então, a gente tem que cuidar para que essas motivações sejam bem, a gente ficar bem atento às motivações. E aos poucos dar alguns exemplos, né? E é claro que a criança não vai conseguir falar água ou suco
da forma correta inicialmente. Qualquer manifestação de emissão, a gente já tem que comemorar, demonstrar para a criança que a gente entendeu o que ela quer, que ela conseguiu se comunicar, e aos poucos a gente vai modelando esse comportamento verbal. Né? E aí vai ficando mais fácil. Mas isso não é um dia, não é dois. Isso tudo a gente tem que introduzir no contexto, em várias. Por exemplo, vai trocar uma roupa, mesmo que a criança não queira escolher, mas você aproxima dela, você quer a amarela ou quer a vermelha? Uhum. Né? Você já está apresentando o conceito de cores, né, que envolve a linguagem, dá oportunidade para ela tentar se manifestar, de fazer escolhas, que tudo isso faz muita diferença no desenvolvimento infantil. A gente vê muito relato dos pais, né, da família de autista, dizendo que eles pegam, ou eles vão e pegam determinadas coisas, o que eles querem, né? Ou eles pegam a mão do adulto e levam até o lugar onde eles estão para poder pedir determinada coisa, né? Tá aí uma ótima oportunidade para a gente fazer esse movimento que você acabou de explicar, né, Ju? Isso. E aí, por exemplo, em relação aos brinquedos, em relação às coisas de interesse, as famílias acabam acomodando muitas vezes e deixando tudo disponível, né? Ah, eu sei que ele gosta disso, então tem um cantinho do brinquedo que a criança pode buscar sempre o que ela quer. Então, a gente pode usar alguns brinquedos favoritos e tirar um pouquinho do acesso, né? Não deixa muito acessível. Deixa em um lugar que a criança possa ver, mas que ela tenha que pedir ajuda. Né? Então, fica mais alto, ou coloca dentro de um saco plástico transparente, que ela está vendo o brinquedo, mas ela tem que pedir ajuda, né? Para que a gente crie essas oportunidades de comunicação. Ó, tem uma. O Geraldo está falando aqui, todos aprendem, mas cada um do seu modo e no seu tempo. Por isso, a necessidade de respeitar a identidade de cada criança. Dimas de Assis, neuropsicopedagogo. Certo, e aí a gente vai cuidar desse tempo para estimular mais ou menos de acordo com o que a criança precisar. Para não ficar de novo naquela questão de cada criança tem seu tempo e ficar esperando que ele desenvolva, e aí ele passa a etapa, né, Ju, Isso mesmo. de janela de oportunidade. Isso mesmo. E uma outra coisa que, que a gente não falou, você que citou um pouquinho sobre a poda neural, né? Que é outra questão importante da neurociência, né? A poda neural é um momento crucial do desenvolvimento infantil. Ela acontece por volta de 2 a 3 anos e depois vai acontecer também na adolescência. Só que ela é mais enfatizada nesse período de 2 a 3 anos. Sim. Então, o que acontece no autismo às vezes, né? Os ramos e os caminhos que não estão fortalecidos acabam se perdendo, né? E aí, por exemplo, se uma comunicação está enfraquecida, se a criança tem pouca oportunidade de comunicação, isso acaba acontecendo, perdendo essas habilidades na poda, e a gente vê muito comum casos de regressão, né, na comunicação verbal dentro do autismo, né? Então, que essas podas aconteceram porque eram habilidades enfraquecidas e o organismo, o sistema nervoso entende como não prioridade, né, no funcionamento e acaba podando mesmo, como o processo de uma árvore mesmo, e acaba eliminando essas ramificações frágeis e fortalecendo outras melhores. E aí, para o desenvolvimento dentro do quadro do autismo E é por, muito marcante. e é por isso que é nessa faixa etária que os meninos começam a chegar para investigação, né, Ju? É muito comum de É acontecer muito isso, porque comum. essa modificação no funcionamento do organismo acaba promovendo diferença na habilidade de comunicação. Eu adoro tanto esse assunto que eu posso ver os neurônios, sabe? Delícia, né? De É tão, muito de tão bonito, é muito bonito emocionada que eu isso. fico. O Altair está colocando aqui. Algumas crianças autistas desenvolvem a leitura precoce, hiperlexia. Essa leitura é funcional? Está relacionada com as altas habilidades? Geralmente sim, né? Geralmente a inteligência, nem, talvez não com a alta habilidade, mas com a inteligência preservada, sim. Né? A hiperlexia, alguns pais até comemoram sobre crianças estarem lendo aos 3, 4 anos. Ele é muito inteligente, realmente tem a ver com a inteligência, mas não é algo típico, né? Não está dentro do padrão do desenvolvimento. Então, tudo que foge ao Uhum. padrão, tanto para mais quanto para menos, é um alerta para a gente. Né? Então, a gente tem que cuidar.
às vezes não são funcionais, mas o direcionamento da família e da parte terapêutica, né, que acompanha, tem que trazer isso para a funcionalidade, já que é uma coisa que a própria criança despertou, né, ela não foi ensinada no processo de alfabetização, ela teve esse despertar próprio. A gente tem que trazer Uhum. para a funcionalidade. Não é incentivar, não é trabalhar. Ah, você está querendo ler? Vamos treinar a alfabetização aos 4 anos. Não é uma necessidade nesse sentido, mas tornar essa informação funcional é importante. É E o que quando a gente acontece com estuda, as estereotipias de fala, né, Ju? com certeza também, tem que trazer para essa funcionalidade, senão a gente perde esse fio aí de estimulação que pode fazer diferença, né? Eu falo que sempre quando a gente busca essa qualidade, essa habilidade que os meninos já têm, né? Que é X, né? Essa habilidade X, e potencializa, a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento muito grande. Eu sempre falo das questões do Pedro com quebra-cabeça, e isso foi ao longo da vida dele, né? Hoje ele nem tem mais tanta habilidade com quebra-cabeça, porque o cérebro conseguiu expandir, né? E aprender outras coisas. Ele nem tem tanto, às vezes ele até chama a gente, fica ali horas montando, mas foi através do quebra-cabeça, por exemplo, que ele aprendeu muitas coisas, né, Ju? E a gente vê a importância né, desses direcionamentos dentro do que, por exemplo, esse caso mesmo que o Altair citou, né? Se você consegue pegar essa habilidade para dar a essa criança potencialidade social, por exemplo, de ir ao banheiro, já que ela está lendo, vamos dar a função, né, de ir ao banheiro, de escovar os dentes. Isso mesmo, muito A gente importante. ganha muito. Ju, muitos elogios. Eu falei que eu queria que ficasse gravado todos os comentários que acontecem nas lives. Infelizmente, eles não ficam e a gente não consegue acompanhar tudo. Mas a Rapaz de Tiradentes agradecendo aqui, Dani e Juliana pela conversa tão esclarecedora. Agradecemos demais pelo convite, que seja o início de novas parcerias. Eu tenho paixão pela Pai de Tiradentes, vocês sabem disso, minha inspiração todo dia. E fico muito feliz, assim, da gente conseguir fazer essa parceria, porque eu acho que tudo que é feito, né, de forma a contribuir, a gente só tem a ganhar. Parabéns, excelente profissional, Ju. Parabéns, Ju e Dani, excelente. Tem muitos, muitos elogios aqui. Opa, peraí. Muito Eu aprendizado, bom, obrigado. Oi? Eu fico com pena mesmo de não conseguir acompanhar os comentários, mas eu tento me ater à nossa conversa, senão eu me distraio assim e perco o raciocínio, mas O Altair está falando leve, a Ju, muito leve. Eu tenho realmente, obrigada a todos que participaram, eu tenho extrema admiração pela Juliana. Quando a gente veio do Rio para cá, eu liguei para ela, né? Eu tinha indicação dela aqui, ela estava de resguardo ainda do caçulinha dela. Eu falei, pelo amor de Deus, guarda uma vaga para mim. Então, ela está com o Pedro há quase 9, 10 anos. E é uma pessoa que sempre, e isso eu falo para que a gente possa, mais uma vez, usar a palavra empoderar esses pais e da necessidade da gente ter profissionais qualificados. Todas as vezes que eu tive dúvida a respeito do desenvolvimento do Pedro, eu tive essa segurança em você, sabe, Gil? Você me deu essa estrutura, você me deu essa base, e eu sou extremamente grata a você por essa estrutura, da importância da gente ter profissionais como você. Antes que eu me esqueça, senão a Raíssa vai me xingar. Existe Maria antes e Maria. A Raíssa que está falando. Existe Maria antes e depois da Tia Ju. Foi um divisor de águas no desenvolvimento dela. E depois a Amanda vem embaixo. A Ju tem sido um anjo. Ó. Gente, eu fico muito emocionada com esses depoimentos e é assim, é recíproco a admiração pelas famílias, pelo envolvimento, né? Eu acho muito importante a participação de familiares no processo terapêutico para que a gente possa entender mesmo como isso tudo acontece, né? Então, eu faço questão de algumas pessoas falam assim,
podem achar assim que a gente perde tempo, né, nessas conversas, nessas orientações, mas o quanto isso faz diferença se os pais conhecem e entendem a importância disso, né? Só queria deixar mais um recado sobre a pandemia, sobre essa dificuldade que a gente passa, sobre a condição, né, de trabalhar em instituição, que a gente tem um volume, né, de pacientes em atendimento. Então, quando a gente passa também para as famílias as orientações, mesmo que sejam remotas, né, à distância, é com muito carinho mesmo que a gente pensa no que a gente pode ajudar, né? Às vezes a gente tem respostas muito boas, mas às vezes a gente não tem resposta, mas a gente sabe que chegou e a gente fica muito preocupado e querendo que essas informações cheguem, né? Então, é muito importante ter esse cuidado com as famílias para que as coisas funcionem bem, né? A pergunta da Raíssa foi sobre o método Padovan. Você tem alguma coisa que você possa falar um pouco sobre isso agora, Ju? Ou a gente depois marca uma outra live para poder falar, se for um assunto muito que a gente precise Sim. discutir mais? Tem bastante coisa mesmo sobre o método, que é uma forma diferenciada de trabalhar, mas é uma das coisas que uma das coisas que eu falei sobre respeitar as etapas do neurodesenvolvimento, né? Cuidar de que uma habilidade sobrepõe a outra dentro do desenvolvimento infantil, é uma das bases da reorganização neurofuncional, da gente resgatar e buscar isso tudo, né, dentro do desenvolvimento infantil, para que a gente possa fortalecer base, e aí vão crescendo habilidades, sobrepondo uma sobre a outra, que é o que a reorganização neurofuncional oferece. Mas a gente pode falar mais sobre isso em outro momento. Vamos marcar? Dá um frio na barriga, eu não fico tão confortável, mas a gente encara, né, Dani? Sempre, sempre. Ô, Ju, mais uma vez, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por sempre motivar a aspas, por sempre instruir as famílias. Eu sei o trabalho que você faz, né, na APAE, eu sei o carinho que você tem por essas instituições na qual você trabalha, né, há tantos anos, né, eu sei da sua luta, né, dentro das APAES. Agradeço a APAE de Tiradentes essa oportunidade também de trazer aqui um pouquinho e de ter essa parceria com vocês e poder trazer a Ju aqui para poder falar com a gente. Agradeço a todos que ficaram aqui durante esse tempo todo. Nós ficamos com uma audiência muito alta durante todo o tempo. Agradeço a cada um de vocês. Ju, quer deixar uma mensagem final aí? Eu queria agradecer mais uma vez a sua parceria, né, o seu carinho com a nossa conversa sempre, né, saber que eu trabalho também em consultório, mas eu tenho um carinho muito especial por instituições e pela luta de cada um, né? Então, sempre que você precisar, eu estou disposta a estar, né, acompanhando e ajudando o seu fruto, né? De da sua idealização, de tudo isso, né? E aí poder contribuir com esse assunto que é de extrema importância, eu acho que foi fundamental, né? O mês está acabando, mas foi um mês muito rico, né? Que você promoveu muitas informações bacanas. Tá de parabéns, viu? Obrigada, Ju. Pessoal, amanhã a gente tem mais uma live. Amanhã nós vamos falar com o André. A live vai ser sobre os direitos dos autistas. É uma live que traz bastante informação, bastante polêmica, né? Daqui a pouco eu vou abrir a caixinha de pergunta lá, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia. Acho que é uma boa oportunidade e a gente tem uma novidade muito boa amanhã para divulgar. Ju, obrigada. Obrigada, Pai de Tiradentes. Obrigada pelo carinho de vocês todos. Amanhã a gente volta às 7 horas da noite. Ju, beijo grande. Beijo grande, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.